5 minutinhos com Deus, na apresentação de João Paulo Fonseca. Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e estamos aqui para mais um vídeo da série 5 minutinhos com Deus. Você tem 5 minutos do seu tempo para poder ouvir a mensagem do Evangelho? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, iniciaremos hoje o capítulo 2 de Gálatas. Estarei lendo do verso 1 até o verso 5. O texto bíblico diz assim: 14 anos depois fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A estes não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Então, no capítulo 1, inicialmente aí, na carta de Paulo aos Gálatas, ele trata de defender a sua pregação e o seu ministério apostólico. Paulo, quando ele chegou em Jerusalém, ele, junto com Barnabé e Tito, mostrou o evangelho que ele pregava aos gentios. Então, Jerusalém, evidentemente, um berço ali de judeus que haviam se convertido a Cristo. Talvez os próprios Gálatas eles estavam meio desconfiados, porque já que Jesus era judeu, então por que não guardar a lei de Moisés? Por que não guardar os rudimentos ali da lei? Então, Paulo deixou bem claro que ele apresentou o evangelho da graça aos que estavam em Jerusalém. E evidentemente que, apesar de muitos reconhecerem Jesus como o cumprimento da lei, como aquele que trouxe liberdade, que nos libertou da lei, que nos libertou dos rudimentos antigos que eram proferidos na lei, evidentemente que muitos, de fato, não abandonaram ainda os antigos rudimentos da antiga aliança. Mas nesses primeiros versos, Paulo ele nos apresenta 3 pontos e eu quero expor para vocês nesse vídeo, bem rápido, de apenas 5 minutos. Primeiro, que o Evangelho de Jesus Cristo nos trouxe liberdade. Cristo cumpriu na cruz toda a lei por nós e agora não estamos presos a rituais, guarda de dias, sacrifícios e todos aqueles rudimentos que se faziam no Antigo Testamento. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Por mais que a gente tentássemos guardar todos aqueles rudimentos, leia lá Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, era tanta coisa que tinha que se fazer. E se você descumprisse uma vírgula da lei, você quebrava toda a lei de uma forma completa. O segundo ponto é que dentro da liberdade não devemos causar discórdia entre os irmãos. Evidentemente que alguns creem que guardar o dia talvez seja legal, deixar de comer alguma coisa também pode fazer parte, mas que isso não seja ponto para a salvação, porque pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Se alguém quer guardar um dia, se alguém quer deixar de comer alguma coisa, amém, é direito dele, mas nós não estamos presos a esses rudimentos. E a salvação não é por obras, é pela graça. E, por último, quem crê que pela prática da lei será salvo está se submetendo à escravidão. Ou seja, está voltando a um rudimento que ficou ultrapassado e sem valor quando Jesus inaugurou a nova aliança, cumprindo tudo por nós na cruz. Então não são obras que irão nos justificar. Não são rudimentos, práticas. Ou seja, a gente buscar se justificar por nosso esforço. Não é isso que vai nos justificar. Quem nos justificou foi Cristo Jesus, que na cruz derramou todo o seu sangue por nós. Então percebe-se que somos justificados por Jesus, somos livres para adorá-lo em espírito e em verdade, porém não devemos usar dessa liberdade para pecar. Nós sabemos que temos total liberdade em Cristo Jesus. Paulo deixou bem claro, Ele foi ali a Jerusalém, mostrou o verdadeiro evangelho, mostrou a mensagem que ele estava pregando, os apóstolos concordaram com essa mensagem. Então, o importante não é se você, eu não uso bermuda, eu não uso, a mulher fala, eu não uso calça jeans, a mulher, eu não passo maquiagem. É um costume. O importante é a salvação pela graça mediante a fé. Não são costumes,
não é a forma como você se veste. Evidentemente que também a gente não pode sair vestindo aí de forma, né, que coloca, né, a santidade em risco, mas o importante é a sua fé em Jesus Cristo. E evidentemente que o próprio Espírito Santo te convence aquilo que é errado e aquilo que desagrada ao Senhor. Porque a mensagem do Evangelho não fala de nós, mas fala de Jesus, autor e consumador da nossa fé.